Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 1, versículo de número 27. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 27. Diz-nos assim a palavra de Deus: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Podeis assentar. Quando a Bíblia diz, no versículo de número 27, que Deus criou o homem à sua imagem, a primeira referência a homem aqui não se refere ao homem ser masculino, se refere à humanidade. A própria Bíblia usa, como nossa língua o faz, a forma masculina de maneira genérica, para referir-se ao homem e à mulher. Nós, quando falamos todos, estamos nos reportando normalmente a homens e mulheres. Quando nós falamos os pais, estamos falando pai e mãe. E semelhantemente, a Bíblia usa o termo homem como um termo genérico para incluir o homem no sentido estrito, ou seja, o macho, e a mulher, a fêmea. Então o homem foi criado, diz aqui, a humanidade foi criada à imagem de Deus. E esta humanidade criada à imagem de Deus se diversifica no macho e na fêmea, no homem e na mulher. Portanto, essa distinção biológica, sexual, entre o homem e a mulher tem a ver com a imagem de Deus. De fato, ao incumbir o homem de liderar a casa, fazendo de sua esposa a ajudadora, Deus expressa através do homem a sua imagem de liderança, de soberania, até de defesa, quando Deus muitas vezes na Bíblia é apresentado como um varão de guerra, como o Senhor dos exércitos. Por outro lado, o aconchego que a mãe dá aos filhos, o cuidado que ela devota aos pequeninos, é tomado inúmeras vezes na Bíblia para ilustrar a graça, a misericórdia de Deus a nosso favor. Há traços, portanto, da imagem divina que são revelados no homem, e há traços da imagem divina que são revelados na mulher, inclusive nas missões que eles têm de forma diferente para desempenhar. Logo, aquele que se levanta contra essa distinção, aquele que a relativiza, aquele que a confunde, aquele que a nega, aquele que a altera, não apenas está se pondo contra a criação de Deus, mas está se pondo contra o próprio Deus. Está tentando nublar, obliterar, ofuscar a imagem que Deus quis de si mesmo dar através da criação humana. E nós, irmãos, devemos, como crentes que aceitam a inspiração da Bíblia, nos atrelarmos à criação. Deus age em seguida à criação, sempre coerentemente com ela, nunca negando-a. Por isso que nós entendemos que no âmbito da igreja os pastores devem ser homens, suas esposas são ajudadoras, mas o Deus que no lar estabeleceu a liderança masculina não estabeleceria a sua igreja com um outro tipo de liderança, porque o mesmo Deus da criação
é o Deus da redenção. Diferentemente de Márcio, um herege dos primeiros tempos do cristianismo, nós não duplicamos Deus em dois, o do Velho Testamento e o do Novo Testamento, opondo um ao outro. Mas o mesmo Deus que revelou o Velho Testamento, revelou-nos o Evangelho. O mesmo Deus da criação é o da redenção. E nós, seres humanos, fomos criados por Deus com uma intuição de valores. Nós temos uma orientação para a verdade, um senso de verdade. Dotados de inteligência, capacidade intelectual de avaliar, apreciar, constatar, nós somos vocacionados a identificar o verdadeiro, distinguindo-o do falso. Nós também temos um senso ético pelo qual distinguimos o certo do errado, o bom do mal, o justo do injusto. Nós temos um senso estético pelo qual nós distinguimos o belo do feio. E, meus amados irmãos, essas intuições, estes sensos, são o que nos mobiliza a fazer a cultura, como nós chamamos. Nós criamos ciências, nós criamos universidades, que é uma construção cultural nossa, porque nós temos a intuição da verdade. Nós desenvolvemos a musicalidade, a arquitetura, porque nós temos vocação para a beleza. Nós estabelecemos o direito, a ordem, a moralidade, porque nós temos uma intuição para distinguir o que é justo do que é injusto, o certo do errado, o bem e o mal, o que deve ser e o que não deve ser. E a nossa cultura, ela não deve negar a ordem criada, mas deve se espelhar na ordem criada. Se você olhar para a história, você vai ver inclusive que o homem muitas vezes faz isso naturalmente. Pense nas armas que nós fazemos. Nós temos espadas, facas, facões, que simulam garras cortantes de animais. Nós criamos escudos protetores, olhando para o casco de uma tartaruga que a protege. Então, nós aprendemos com a natureza para desenvolver a cultura. A cultura que fazemos deve ter uma sintonia com a natureza. Por exemplo, todos nós nos alimentamos, necessitamos de comida para a sobrevivência, no que nós nos assemelhamos a todos os animais que precisam para a sua sobrevivência também do alimento. Mas nós culturalmente procuramos fazer arte através da alimentação. Quantos bolos e pratos esteticamente belos nós fazemos, nós incorporamos beleza aos alimentos. Nós procuramos desenvolver neles um sabor mais apurado. Não comemos tal qual está na natureza, mas descobrimos aquilo que pode dar sabor nela própria e adicionamos. Nós incorporamos, portanto, elementos culturais, estéticos, ligados ao prazer do sabor, ao alimento que temos que comer. Mas, por exemplo, não faria sentido eu comer um alimento estragado, não nutritivo, portanto, pelo contrário, apenas porque ele é belo, ou apenas porque tem um bom cheiro. Não faz sentido que estas outras coisas secundárias que agregamos, como o elemento estético, o sabor, venham a ter prioridade sobre a função principal do alimento, que é nutrir os nossos corpos. Nós, como os demais animais, somos seres que procriam, por isso somos sexuados, diferentemente dos anjos, reproduzimos. Se eu for pensar do ponto de vista puramente animal, e nós temos essa dimensão, o sexo foi criado para que pudéssemos procriar. Mas o homem, que é um ser vocacionado a elementos éticos, de amor, de relacionamento, ele
transforma o sexo dentro do casamento também numa expressão de amor. E é neste sentido que para nós o sexo não é só para a reprodução. Nós construímos uma beleza sobre aquilo que é meramente reprodução, e aquilo passa a ser também expressão de um relacionamento afetivo, amoroso, com um compromisso inclusive de fidelidade. Mas não faria sentido, e por isso que nós somos contrários aos anticonceptivos, que nós procurássemos, para satisfazer esta função secundária do sexo, alterar o corpo feminino com pílulas ou fazer outros artifícios que não são naturais. Da mesma forma que não comeríamos um alimento estragado, ainda que parecesse cheiroso, saboroso, esteticamente atrativo. As funções secundárias não negam a primária, portanto deve haver uma continuidade entre o cultural e a natureza. A natureza ainda, ela serve de regra para a nossa cultura. E a Bíblia diz que Deus no princípio criou o homem, a humanidade, distinguiu macho e fêmea. Se Deus distinguiu, nossa cultura também deve distinguir. Nós devemos construir culturalmente a distinção que Deus estabeleceu naturalmente. Devemos nos inspirar na natureza. E por isso a Bíblia diz o seguinte em Deuteronômio 22:5, e a minha mensagem de hoje, mais do que sustentar aspectos doutrinários que nos distinguem de outras igrejas, tem por objetivo fortalecer a nossa distinção do que está havendo no mundo cotidiano, no mundo ao nosso redor, onde propaga-se a ideologia de gênero, o feminismo e todo tipo de subversão da ordem da criação. Em Deuteronômio 22:5 diz assim: não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Note, o Deus que fez o homem, distinguindo o homem e mulher, também quis que essa distinção se prolongasse na nossa forma de vestir. A nossa tradução aqui não é tão apurada, ela não está errada, mas não é tão apurada. Note que quando fala no verso 5, não haverá traje de homem na mulher, depois diz, nem vestirá o homem roupa de mulher. O que está correto nela é que ela muda a palavra, fala em traje para o homem, roupa para a mulher, indicando que realmente no original existe uma distinção entre o que foi usado para se referir ao homem e o que foi usado para se referir à mulher. A versão atualizada diz assim: não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem roupa peculiar à mulher. É como se, quando se referisse ao homem, falasse de uma maneira genérica, um traje, seja lá qual for o decidido culturalmente para o homem. Mas quando se fala da roupa da mulher, fala-se de uma roupa peculiar, que lhe é própria, portanto algo que não se submeteria à mudança ao longo do tempo. A tradução brasileira literal, que foi correspondida pela revisada da imprensa bíblica do Brasil, diz: não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher. Diz exatamente qual seria a roupa peculiar à mulher, o que nós chamamos de vestido. A tradução dos Testemunhos de Jeová diz: não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem capa de mulher, uma roupa, portanto, que desce por fora. O que a Bíblia aqui mostra, irmãos, é que deve haver distinção. E ela mostra que a roupa da mulher tem uma certa perenidade. A roupa masculina já mudou. Homens já se vestiram em tempos passados de maneira parecida com as mulheres, com vestes talares, com túnicas. O que os distinguia da mulher era meramente, muitas vezes, um cinto, que a mulher não utilizava. Por isso que lá no livro de Jó diz: cingi-vos como varões. Mas a roupa da mulher, ela está fixada, até porque há uma preocupação bíblica
de que a mulher não tenha desenhado o seu corpo do modo de vestir, o que seria considerado uma coisa imprópria e desprovida de pudor. A mulher usa o vestido, essa é a roupa da mulher. Por isso que nós, quando surgiu o costume, vindo do movimento feminista, de as mulheres usarem a calça comprida, nós, me refiro aos anabatistas, inclusive da época, nos opusemos. Porque o homem pode ter mudado a roupa na direção dessa versão, mas a roupa da mulher deveria permanecer perene, de acordo com o texto que nós estamos lendo. Por outro lado, irmãos, hoje nós estamos vendo homens andando de vestido. A coisa está agora na contramão, numa sociedade que aculturou a vestimenta masculina como calça, no movimento deliberado de quebra de paradigmas. Homens estão andando de vestidos. E vejo muitos crentes combatendo isso, mas não combateram a primeira coisa que surgiu. Coerentemente devemos combater uma coisa e outra, e manter as distinções que a Bíblia estabeleceu. Há algumas pessoas que dizem: não, pastor, esse versículo aqui da Bíblia, ele não vale para o Novo Testamento, é um versículo que tem a ver mais com a condição cultural do povo judeu, porque os mandamentos anteriores e posteriores são mandamentos utilitários que nós não temos rigorosamente em nosso tempo. Se você prestar atenção, você verá que os mandamentos anteriores e posteriores são, ou possam ser, principalmente os posteriores, utilitários. Mais recomendações para nós hoje do que regras. Mas há em todos eles, nos anteriores e posteriores, um fundo moral, se você prestar atenção. Os anteriores, deliberadamente. Deuteronômio 22:1 diz: vendo extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te desviarás deles, restituí-los-á sem falta a teu irmão. E se teu irmão não estiver perto de ti, ou não o conheceres, recolhê-lo-ás na tua casa, para que fiquem contigo, até que teu irmão os busque, e tu lhes restituirás. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas roupas, e assim farás com toda a coisa perdida que se perdeu de teu irmão, e tu a achares. Não te poderás omitir, se vires o jumento que é de teu irmão, ou o seu boi caídos no caminho, não te desviarás dele, sem falta o ajudarás a levantá-los. Portanto, é um mandamento moral, para eu cuidar daquilo que é da propriedade do meu irmão, para eu não deixá-lo ter desfalque e prejuízo, para eu cuidar dele como eu gostaria que ele cuidasse daquilo que é meu. Agora vamos para o versículo posterior ao 5. Quando encontrares pelo caminho um ninho de ave numa árvore, ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixarás ir livremente a mãe e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e para que prolongue os teus dias. É um mandamento que traz um cuidado com os animais, um cuidado com a maternidade do animal. Mas a Bíblia está instruindo para que se faça isso, para que a pessoa tenha uma formação moral. Note o que diz no final: para que prolongue os teus dias. É o mesmo que diz quando fala: honrarás teu pai e tua mãe, para que vivas bem e os teus dias se prolonguem. É um mandamento com promessa. Então é como se ele estivesse dizendo que se eu respeitar a relação de afetividade, de dor que pode ter uma mãe em relação a seus filhotes, se eu tiver este cuidado, eu também estarei aprendendo para o relacionamento com os meus pais, a sensibilidade em relação a eles, aos pais dos outros. E aí eu, cumprindo o mandamento de honrar pai e mãe, inspirado nessa aprendizagem, terei meus dias prolongados. Aí segue o verso 8: quando edificares uma casa nova,
Farás um parapeito no eirado, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. O texto traz um mandamento utilitário. Hoje nós poderíamos pensar em várias outras formas arquitetônicas de uma casa para assegurar a proteção, mas aqui ele está definindo uma, para que seja seguida, parapeito, mas o objetivo era para evitar uma queda. Portanto, embora o mandamento utilitário tinha um fundo moral. E segue, versículo de número 9: não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, para que se não degenere o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Ele dá uma instrução de agricultura, é utilitária, mas para que o alimento produzido seja preservado. A mesma coisa no verso 10: com boi e jumento não lavrarás juntamente, porque eles atrapalham o que o outro faz. No verso 11: não te vestirás de diversos estofos de lã e linho juntamente, porque os tecidos diferentes facilitam a que a roupa rasgue. É um mandamento de economia. No verso 12: franjas porás nas 4 bordas da tua manta, com que te cobrires. Essas franjas colocadas, segundo o livro de Números, era para que a pessoa se lembrasse dos mandamentos. Se você for para a referência em Números, Deus mandou colocar isso nas roupas para a pessoa estar continuamente se lembrando do decálogo, dos mandamentos de Deus para os cumprir. Portanto, tinha um fundo moral. Mas a grande questão para nós é que nenhum desses versículos que tem fundo moral, que tem uma preocupação de preservação e economia, nenhum deles traz a observação que está no final do versículo 5: porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus. A indistinção cultural entre homem e mulher, a Bíblia está dizendo que é abominável aos olhos de Deus. A razão para não se fazer isso não é porque alguém não vai cair, não é porque um tecido vai se estragar, não é porque uma aprendizagem sobre o relacionamento com os nossos pais deixará de acontecer, não é porque a propriedade do meu irmão vai ser preservada. A razão de se dizer isto não é por uma consequência maléfica específica, é porque essa indistinção é a abominação perante o Senhor teu Deus. E se Deus é imutável, irmãos, uma coisa não poderia ser abominável a Ele numa época e já não ser mais em outra época. O que é abominável aos olhos de Deus, de per si, será sempre abominável aos olhos de Deus. Uma vez alguém tentou diminuir a força desse versículo, lembrando-me que também a Escritura falava que era abominável o animal impuro. Comer o animal impuro, que o Novo Testamento já não nos proíbe de comer, como por exemplo a carne de porco. Mas se você lê quando a Bíblia distingue entre animais imundos e puros, e ela fez isso para que o judeu nunca se misturasse com outros povos, o judeu tendo uma seletividade na comida, uma maneira de comer diferente, ele nunca seria absorvido por outras culturas. Quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, suas restrições alimentares fizeram com que eles nunca fossem absorvidos pela cultura da Babilônia. A sabedoria divina estava nisso, eles terem costumes distintos, para que em qualquer lugar que fosse, eles nunca se deixassem aculturar, porque eles tinham aquelas limitações. Mas Deus diz assim, que o animal impuro será abominação para vocês. Deus não diz que é abominação para ele. Ele diz: não comereis desse animal, mas ele será para vocês uma abominação. Deus, portanto, quer que os judeus, ou queria que os judeus, porque é passado, tivessem uma postura pela qual aqueles animais, eles subjetivamente considerassem uma abominação. Deus não diz que os animais são uma abominação para ele, Deus os fez. Quando Paulo vai dizer que nós podemos comer de qualquer alimento, ele diz: tudo que Deus criou é bom e deve ser recebido com ações de graças. Mas Deus disse aos judeus: será para vocês, não para mim, para vocês, uma abominação. Porque Deus proibiu, então, a partir da proibição de Deus, comer daquele animal seria uma desobediência a uma ordem divina, e logo para eles seria uma abominação.
Mas quando Deus fala da indistinção cultural entre homem e mulher, Deus não diz será uma abominação para vocês, mas diz é abominação ao Senhor teu Deus. Portanto, trata-se de um mandamento, irmãos, permanente, que está vinculado à ordem da criação, está vinculado à maneira como Deus fez o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. Quando nós chegamos no Novo Testamento, continuamos a ver esta preocupação. Lá na carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, a Bíblia Sagrada nos fala que Paulo estava protestando contra a igreja em Corinto, porque mulheres lá casadas não estavam usando o véu, um véu de pano em suas cabeças. Havia um costume local de a mulher distinguir-se do homem, mostrando ser ele o cabeça do lar, cobrindo-se com um véu. Portanto, o cobrir-se com o véu era da mulher casada. Algumas igrejas que, por exemplo, adotam o uso do véu, elas exigem isso das solteiras e das casadas. Mas a Bíblia diz, em Coríntios 11, que o véu em Corinto era um sinal da autoridade do homem sobre a mulher. E quando Paulo fala do véu, ele não estende esse mandamento para a mulher usar véu para todos. Ele diz tratar-se de uma coisa que os de Corinto, por sua cultura, deveriam preservar. 1 aos Coríntios 11, 13, note o que ele diz: julgai entre vós mesmos. Quer dizer, isso não vale para os outros, mas vale para vocês. Julgai entre vós mesmos, dentro dos padrões culturais de vocês. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Portanto, ele mostra tratar-se de um costume local, mas um costume local que deve ser preservado lá, porque era já uma atenção da cultura com a ordem da criação, que distinguia homem e mulher. Mas quando ele vai falar do cabelo, ele já não fala mais que é uma coisa entre eles, mas é uma coisa ligada à natureza humana, à criação. 1 aos Coríntios 11 diz assim, versículos 14 e 15: ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. O cabelo foi dado em lugar de véu por quem? Por Deus. Foi-lhe dado na criação. Eu creio, irmãos, que quando Paulo está dizendo a natureza vos ensina, que Deus, quando fez o homem, Adão tinha um cabelo curto. Quando fez a mulher tinha um cabelo longo. O cabelo na criação lhe foi dado em lugar de véu. E isso é, portanto, uma coisa da ordem da criação. Por isso que ele diz que não vos ensina a mesma natureza, a natureza comum, a natureza humana. Já não é mais como o véu de pano, um julgai entre vós mesmos, um costume local que deveria ser preservado pelo intuito com que existia localmente, mas é um princípio da criação. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Nós vemos Paulo dizer que seria uma desonra para a mulher ter o cabelo rapado ou tosquiado, que é o cúmulo da ação de tirar o cabelo em relação ao sexo feminino. Mas qual o padrão de crescimento do cabelo da mulher? Nós não temos uma métrica, mas nós temos relatos bíblicos para nos inspirar. Nós temos uma mulher que cultuou a Jesus com os seus cabelos, lavou os pés de Jesus com lágrimas e os enxugou com o seu cabelo. Então nós vemos que num padrão desse relato de uma mulher que cultuou a Cristo com os cabelos, inclusive há vários relatos desse tipo,
E em um deles Jesus diz que a história daquela mulher seria contada onde quer que o evangelho fosse pregado. Portanto, ele viu em todos os elementos do relato princípios importantes. Ela cultuou a Deus com parte do seu corpo, com o cabelo. Ela tinha cabelo para enxugar os seus pés. Lá no livro de Cantares, nós encontramos o seguinte: Cantares 4, versículo de número 1. Eis que és formosa, meu amor, diz o noivo para a noiva. Eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças, e o teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Obviamente os montes são uma referência aos seios, e os cabelos aqui, que pelo texto nós sabemos dessa mulher serem ondulados, chegavam até os montes, chegavam até os seus seios. Obviamente pessoas que têm um outro tipo de cabelo, como pessoas da África, não terão o cabelo descendo pelos ombros. E segundo a natureza, da forma como elas são, haverá um padrão de distinção. Mas o fato é que este padrão deve ser mantido proporcionalmente. O que lá é o cabelo do homem não pode ser igual ao que lá é o cabelo da mulher. A Bíblia diz que a natureza ensina essa distinção. Nossa preocupação aqui, irmãos, não é legalista. Já em tempos idos e passados, muita gente alegava isso. Os que defendem isso são pessoas legalistas, estão atrás de coisas pequenas. Mas depois que a ideologia de gênero surgiu, ninguém pode dizer que uma coisa dessa é pequena. Ninguém pode negar que se nós tivéssemos sido zelosos com isso, nós não teríamos facilitado a chegada dessas ideologias. Enquanto muitos minimizavam estas preocupações, o inimigo avançava com uma agenda de desmonte, que chegou ao ponto de se negar a própria distinção biológica, que está acontecendo hoje, nos nossos dias. Irmãos, seguir a palavra de Deus, ainda que não entendamos todos os porquês, é o melhor caminho. Se você não entender agora, amanhã vai entender os porquês. Uma pessoa chegou para mim um tempo, uma professora universitária, e ela disse: pastor, eu achava essas suas preocupações uma coisa muito rigorosa, muito detalhista. Mas diante do que eu vejo agora da ideologia de gênero, Deus abriu os meus olhos. E eu consigo compreender agora a legitimidade dessas preocupações com o que diz a Bíblia. A Escritura diz o seguinte, lá no livro do Apocalipse, irmãos. Apocalipse, capítulo de número 9, é uma descrição de demônios. Veja aí os versos 7 e 8. E o parecer dos gafanhotos, é uma descrição de demônios, simbólica, obviamente, era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. Eu não quero aqui fazer uma interpretação mirabolante, dizer que os demônios têm cara de homem, cabelos de mulheres, mas eu quero mostrar como a Bíblia distinguia o cabelo do homem do cabelo da mulher. O livro do Apocalipse foi destinado a 7 igrejas, de 7 cidades diferentes da Ásia Menor, de 7 culturas distintas. No entanto, João presumia que todas elas estavam entendendo o que ele estava querendo dizer por cabelos de mulheres. O rosto como de homem e o cabelo como de mulheres. Portanto, a igreja fazia uma clara distinção dessas formas de apresentação do homem e da mulher. Quando a ideologia de gênero surgiu, meus irmãos,
ela surgiu como um cavalo de Troia. No início, eles diziam: nós não negamos o sexo biológico. O sexo biológico é importante. De fato, existe homem e mulher. São distintos biologicamente pelos cromossomos. Mas gênero para nós não é o mesmo que sexo. Gênero são as práticas, os costumes, os hábitos, as formas de vida, os papéis atribuídos a homens e os atribuídos a mulheres. Então eles diziam: o que nós estamos afirmando é que tem homens biológicos que se identificam com os hábitos, costumes, padrões que na sociedade são classificados como femininos. E tem mulheres que são mulheres biológicas, nós não negamos, é importante a biologia, mas que se identificam com costumes, hábitos, padrões, formas de vida que a sociedade classifica como sendo masculinos. E no início eles faziam uma distinção. Hoje, se você prestar atenção, eles não fazem mais. Eles subtraíram o conceito de sexo. Eles só falam em gênero. Você vai preencher formulários, não tem lá para você dizer qual é o sexo e ao lado para você dizer qual é o gênero. Tem só para você dizer qual é o gênero. Desapareceu a identidade pelo sexo dos formulários. A palavra sexo, no sentido de sexo biológico, é quase que ofensiva hoje. Ninguém quer saber qual é o seu sexo, quer saber qual é o seu gênero. O desprezo pela sexualidade biológica é tão grande que nós ouvimos falar aí que, por exemplo, um médico que trata de questões relacionadas ao corpo do homem não pode se negar a atender a uma mulher que se diz homem, ainda que não saibamos o que se vai fazer lá. O conceito de sexo, preste atenção, ele desapareceu. No início, gênero e sexo, como quem estivesse dizendo: nós aceitamos o que vocês estão dizendo, aceitem só esse aditivo. Mas quando as pessoas foram caladas, aceitando isso, deixando isso correr, eles tiraram o conceito de sexo. E nós só ouvimos falar agora de gênero. Não é cotas para homens, é cotas para gênero. Não é identificação nos esportes do sexo, é identificação do gênero. E aí nós temos homens que se identificam como mulheres em ringues, lutando contra outras mulheres, correndo em corridas que são para o sexo feminino. Apesar de o banheiro masculino estar aparelhado com o seu mictório para o corpo masculino, chega uma mulher que se identifica como homem e quer entrar naquele banheiro. O corpo é que decidiu a forma de se organizar o banheiro, não esse pretenso gênero, mas acabou a ideia do sexo biológico para essas pessoas. Foi um cavalo de Troia para acabar com isso, com a noção biológica que é a da criação. A Bíblia nos ensina, irmãos, que há uma continuidade entre o sexo biológico e certos papéis a serem exercidos. É verdade que tem coisas que são banais, são exercidas conjuntamente por homens e mulheres. São coisas comuns em que não há que se fazer qualquer distinção. Tem algumas que são distintas para homens e mulheres, mas a Bíblia não o exigiria, apenas a cultura determinou daquela forma. Mas existem algumas coisas culturais que, para se manterem dentro da ordem da natureza, elas têm que aqui, ali, ontem, hoje, amanhã, onde for, distinguir o que é do homem e o que é da mulher. Por exemplo, a Bíblia, irmãos, nos ensina que o homem é o provedor principal. Dizer que o homem é o provedor principal de um lar não significa dizer
que a mulher não possa trabalhar. Lá em Provérbios fala da mulher piedosa, diz que ela faz serviços. Lídia trabalhava, mas esta obrigação é principalmente do homem, por uma razão muito simples. Porque como a mulher no casamento vai gerar filhos, normalmente, se não for infértil, ela vai ter que ter aqueles momentos de atenção com o filho. E nós não podemos pressupor a série de leis trabalhistas que temos no mundo organizado como está, mas imaginar como seria um cenário no curso mais básico da natureza. Essa mulher teria que ficar em casa, o homem teria que sair à caça e pesca, trazer o alimento para casa. Então uma própria estrutura revela na criação que o homem é o provedor principal. A mulher estaria ali amamentando o seu filho, cuidando dos pequeninos, e o homem labutando para trazer o alimento para casa. Como eu disse, não é que a mulher não possa trabalhar, mas nós temos que saber aquilo que é responsabilidade intrínseca. O homem é que não pode deixar de fazê-lo. Ele é o mantenedor, como ele é o protetor. A facilidade que o homem tem de adquirir músculos e sua força, que normalmente é maior, evidencia que ele deve ser aquele que defende a sua família do perigo. A feminista mais radical se insurgiria com um homem que ficasse atrás de uma mulher diante de uma ameaça externa. Nós encontramos base bíblica para isso lá na carta aos Efésios. Efésios capítulo de número 5. Versículos de números 28 e 29. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Note, aqui diz que o marido deve ter a mulher como seu corpo. Ele diz, Paulo, que o homem é o cabeça da mulher, e que ninguém aborrece ao seu próprio corpo, antes o alimenta e sustenta. Assim também o Senhor faz com a sua igreja, assim devem fazer os maridos em relação às suas esposas. Como a mulher cuida dos filhos menores, ela tem um papel de gestora do lar, da casa. Obviamente isso não tira o esposo da responsabilidade, é dele também, mas ela, em razão de ser aquela que está mais próxima dos filhos pequeninos por sua relação de dependência, deve ser uma boa gestora da casa. Essa é uma expressão cultural, mas que tem a ver com a ordem criacional. Veja o que a Bíblia diz na carta de Paulo a Tito. Na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 4, para que ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, note, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. A Bíblia é tão perfeita, irmãos, que nós sabemos, por exemplo, vou abrir só um parêntese, que os rapazes, os jovens, as moças, são tendentes a precipitações e imoderações. Deus conhece tanto a natureza humana que veja o que diz dos jovens. Versículo 6, exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Os jovens, muito mais do que os adultos, precisam aprender com exemplos. Por isso, no versículo 7, Paulo diz a Tito, que era relativamente jovem: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Os jovens tendem a usar linguagem chula. Por isso o versículo 8 diz, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Deus conhece os problemas dos jovens,
Deus conhece as dificuldades de homens e mulheres, e Deus estabelece princípios e regras na sua palavra. Como, meus amados irmãos, há uma tentação maior nos homens, a infidelidade. A Bíblia, conhecendo essa fraqueza humana, exige do homem uma devoção à mulher. Na igreja anglicana houve até controvérsias doutrinárias sobre isso, porque se usava a palavra venerar nos compromissos de homem e mulher. Mas a Bíblia diz: maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Note, um amor sacrificial, um amor de entrega. E é interessante que diz: maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para a santificar, para apresentá-la a si mesmo, sem mácula, sem mancha, sem ruga. É como se estivesse dizendo que o marido deve viver uma vida de sacrifício para preservar a jovialidade da mulher, sem ruga. Obviamente a ilustração é espiritual, a perfeição da igreja para com Cristo, mas está baseada na analogia com a relação entre um casal. Então o marido ama, se sacrifica para que a mulher seja pura e para que a mulher não tenha ruga, não tenha um envelhecimento precoce, dores e sofrimento. Nós sabemos que a mulher envelhece mais rapidamente que o homem. É dever de um marido ajustar isso daí, sofrendo pela família, pelos filhos. Isso lhe dará a velhice que empatará com a mulher, e deve fazer isso para preservar o melhor cuidado para com a sua esposa. Os homens tendem a ser mais irritadiços com as mulheres. Então a Bíblia Sagrada vai dar exatamente a exortação de que o homem tenha cuidado sobre isso. Portanto, se preocupa naquilo que é importante de dizer-se ao homem e à mulher. Primeira epístola de Pedro, a Escritura diz o seguinte, no capítulo de número 3, versículo de número 7: igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com as esposas, com entendimento. Portanto, o fato de ele ser líder não significa que ele vai impor a sua vontade. Ele vai convencer, ele vai conversar, ele vai se entender. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Eu prefiro aquela tradução que diz vaso mais frágil, porque a fraqueza aqui não está inferiorizando a mulher, está colocando-a numa posição mais elevada. Eu vou dar honra como um vaso mais frágil. Uma taça de cristal quebra com mais facilidade do que um simples copo, mas obviamente é muito mais valiosa. Então a fragilidade da mulher está associada ao seu valor. Ele dá honra à mulher como um vaso mais frágil, ser cuidadoso com os sentimentos da mulher, com a sensibilidade da mulher, que nós sabemos ser muito mais aguçada do que a do homem. O sofrimento interior ser muito mais intenso do que o do homem. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Já as mulheres têm uma profunda tentação à insubmissão por uma questão física. As mulheres, devido a questões hormonais, devido aos períodos de alterações em seu corpo, elas têm momentos em que ficam tendentes a uma postura mais irritadiça e rebelde, insatisfeita, de resmungo. Muitos por aí se desculpam dizendo: não, isso é só problema de tensão pré-menstrual. Mas a Bíblia não aceita isso. A virtude é dominar exatamente os nossos impulsos. E veja o que a Bíblia diz, 1 de Pedro 3, a partir do versículo 3: o enfeite delas, das mulheres, não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus.
porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Observe, ele diz que a preocupação da mulher para ganhar o homem não deve ser através de enfeites ou da aparência exterior, mas de um espírito manso e quieto. A palavra mansidão na Bíblia quer dizer treinado. Mansidão é um treino, manso é o treinado. Ela deve ser treinada para se organizar intimamente. Um espírito manso e quieto, ela conseguir dominar isso, para que ela possa manter um relacionamento adequado com o seu marido. Isso é o que é valioso diante de Deus. Por que é valioso? Porque ela terá conquistado os impulsos de sua natureza com o domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo. Então nós vemos, irmãos, como Deus fala diferentemente, com preocupações distintas para homens e mulheres, como as distinções culturais são mantidas, como há papéis que são mais peculiares a um do que a outro. Portanto, há uma continuidade na Bíblia entre o sexo e o que eles chamam impropriamente de gênero. Eu digo impropriamente porque pessoas têm sexo, palavras é que têm gêneros. E quando você fala do gênero de uma palavra, não tem nada a ver com homem e mulher. Pessoa é do gênero feminino, mas pode ser homem e mulher. Criança é do gênero feminino, mas pode ser homem e mulher. Membro é do gênero masculino e pode ser homem e mulher. Palavras têm gênero, pessoas têm sexo. E há certos papéis culturais que, como eu disse, podem ser de um ou de outro, dependendo de como queiram. Mas há papéis que são uma continuidade daquilo que Deus estabeleceu na criação e que a cultura deve se desenvolver de modo relacionado à criação, do outro modo. Se isso não é levado em conta, a pessoa vai perder a sua sintonia com a ordem criada por Deus. Agora, nós vemos hoje, irmãos, que aquilo que acontecia no passado muito remotamente mesmo, como um homem se sentir e se definir como mulher, uma mulher se sentir e se definir como homem, isto era muito remoto. Nos meus tempos de criança, ganhava uma atenção televisiva com algumas pessoas, porque era mais remoto. Até mesmo aqueles que eram chamados de travesti, o eram à noite, de dia se identificavam com o seu sexo biológico, na forma de vestir. E eu não estou falando aqui meramente do homossexualismo, mas eu estou falando de a pessoa confundir a sua identidade ao ponto de negar aquilo que ela é biologicamente e se assumir na posição que seria biologicamente contrária. Isso não era tão comum, mas através do patrocínio da televisão, através de um movimento ideológico que entra em escolas, universidades, que faz com que isso seja objeto de aplausos, que essas posturas de confusão de identidade sejam aplaudidas, sejam homenageadas. Numa geração extremamente confusa, porque abandonou valores, entrou na fragmentação pós-moderna, numa sociedade fluida, como diz Bauman, o sociólogo. No meio dessa situação nós vemos muita gente confusa, e crianças, não por causa delas mesmas, mas porque têm sido confundidas com discursos de adultos, com aquilo a que têm sido expostas, adolescentes. O que a Bíblia tem a dizer sobre confusões dessa natureza? Vamos ver na Bíblia um homem que ficou extremamente confuso sobre aquilo que ele era. Vamos ver lá o que diz a Escritura no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 4. Nabucodonosor, ele tem um sonho e chama Daniel para interpretar o sonho de uma árvore grande, gloriosa, que é cortada.
Daniel 4:22 diz assim, é a interpretação do sonho por Daniel: és tu, ó rei, que cresceste, ele diz a Nabucodonosor, e te fizeste forte, tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra e atada com cadeiras de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre eles 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, e o teu reino voltará para ti, depois que tiveres reconhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor, e buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui reestabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Observe, irmãos, Nabucodonosor foi um homem que pela grandeza do seu reino se tornou arrogante. Daniel diz que ele deveria cessar a iniquidade e cuidar dos pobres. Essa expressão cuidar dos pobres não é querendo dizer a coisa como se imagina nas teorias atuais de justiça social. É porque os povos por ele escravizados é que sob trabalho pesado construíram as glórias do seu reino. E ele se preocupava apenas nos monumentos que ele fazia, impondo trabalhos pesadíssimos aos dominados, tanto que exatamente o juízo lhe sobreveio quando ele estava admirando esses monumentos, passeando. Era um governante empreendedor, mas que explorava injustamente o trabalho alheio e não tinha misericórdia para com os pobres, só com a sua própria glória. E Nabucodonosor, meus irmãos,
Ele teve este sonho e Daniel explicou que porque ele não tinha reconhecido a Deus, a grandeza de Deus, porque ele tomara tudo que conquistara como algo próprio, então ele perderia o seu entendimento por um tempo, até que reconhecesse a glória de Deus. E nesse período em que ele perderia o seu entendimento, no sentido de sua lucidez, ele pensaria que era um animal. Ele ficaria como um boi, pastando, comendo feno. Sabiam, irmãos, que isso era uma doença? É uma doença conhecida, chama-se boantropia. Existem pessoas que pensam que são bois. É uma doença. Interessante, se alguém achar que é um animal, dirão que é uma doença. Se alguém é do sexo masculino e achar que é uma mulher, aí não é doença. Não é nenhuma anormalidade se uma mulher achar que é um homem. Se aquele que lá do sul do país dizia que era o próprio Henrique Cristo, Jesus Cristo, aparecer, vou dizer que ele é louco. Há pessoas aí que se identificaram com animais, com ETs. Note, na hora que estas coisas vêm sendo normalizadas, todo tipo de coisas disformes estão aparecendo. Já vi uma matéria de uma pessoa que se afeiçoou a uma máquina, a um objeto férreo. Ela diz que tem um relacionamento afetivo, de amor. Teve um que primeiro se identificou como mulher, sendo homem, depois se identificou como criança, e ainda encontrou uma família para, entre aspas, adotar o grandalhão. Nós vamos ver, irmãos, cada vez mais desequilíbrios. Tem gente que faz incursões cirúrgicas em seu corpo para parecer um lagarto, uma figura de revistinha em quadrinhos, ou de um desenho animado. Nabucodonosor pensou que era um boi, teve boantropia. E ainda tem uma outra que é a licantropia, que é quando a pessoa pensa que é um lobo. Foi dessa doença rara que veio a ideia, alguns acham, do lobisomem, de uma pessoa que vira lobo. Ele pensa que é o animal. E Nabucodonosor ficou nesse estado, ele confundiu sua identidade. Mas quando vinham momentos episódicos de entendimento, num desses, ele reconheceu o Senhor e foi tirado dessa condição. Note, o que levou a essa confusão foi a arrogância. O que levou a essa confusão foi negar a soberania de Deus. Foi o que levou a essa confusão. O que nós estamos vendo hoje, irmãos, é um mundo arrogante. É um mundo que não quer Deus. É um mundo que não reconhece a soberania de Deus, que despreza o cristianismo. São pessoas secularizadas, que dizem, não, nós vamos construir sem Deus no meio. E na medida em que elas negam Deus, elas entram em confusão. E eu não vou nem dizer que cada pessoa confusa é a diretamente responsável, como se ela fosse pior do que as outras. Muitas vezes são os mais fracos, que precisariam de maior proteção, que ficam confundidos e que nem deveriam ser tidos como os mais culpados. Mas é a cultura que nega Deus, é a mentalidade que nega Deus, que leva a essas disfunções. O que as sofre talvez não seja nem tão culpado, talvez seja uma pessoa frágil, como os mentores de toda essa ordem cultural. Mas uma ordem cultural que nega a Deus vai entrar em parafuso, vai entrar em confusão. Negam a ordem da criação, negam a lei moral, negam a verdade, negam a soberania de Deus. Veja o que a Bíblia Sagrada diz lá na carta aos Romanos. É muito parecido com isso. Aos Romanos, capítulo de número 1. Eu já estou próximo de encerrar, irmãos. Aos Romanos 1,
A Bíblia diz o seguinte, a partir do versículo de número 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça, param a revelação da verdade que Deus dá de si na criação para continuarem nos seus pecados. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, que se revela pela natureza, pela consciência humana, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Note agora o que diz: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Há um bioeticista de Princeton, Peter Singer, é o maior defensor do direito dos animais, como tem sido chamado. Um pensamento que tem entrado nas universidades brasileiras, a ideia de que animais têm direitos. Até certas seções da OAB embarcaram nisso, dando lá certificados a cachorros. E esse movimento cresce. Ele diz que dizer que os homens são superiores aos animais, que os homens têm direito e dignidade, os animais são subalternos, ele diz que isso é especicismo. Se você já ouviu falar do machismo, do feminismo, agora tem o especicismo. Ele diz que esses que defendem que o homem tem uma alma imortal, que tem um propósito especial, que eles estão privilegiando uma espécie, que o homem é um animal como qualquer outro. É o que ele defende, meus irmãos. E este homem, veja só, um acadêmico, ele diz: peixes também sentem dor, e entre ferir um peixe e fazer um aborto, eu prefiro não ferir um peixe. Expressão dele. Ele diz: um porco desenvolvido, já nascido, crescido, vale mais do que um embrião no ventre da mãe. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, negando a ordem da criação, estão reduzindo os seres humanos a animais, irmãos. Não sabem mais distinguir o homem do animal, o homem da mulher, o macho e a fêmea. Nós estamos vivendo em um mundo que está vivendo em confusão. Isso é juízo, isso é castigo, porque eles negaram a Deus, desorientou-lhes a percepção, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E é preciso que nós sejamos os profetas dessa geração, os porta-vozes da palavra de Deus. É preciso que guardemos as nossas famílias, os nossos filhos, os pequeninos. É preciso, meus irmãos, que esta palavra continue sendo honrada entre nós. Esta palavra é que é segurança. A igreja romana por muito tempo se fiou na sua tradição, considerando o Papa o seu maior guardião, mas está aí um Papa que está fazendo vergonha à igreja romana, adotando tudo isso. Mas louvado seja Deus, que Papa pode errar, pastor pode errar, mas esta palavra é infalível. Esta palavra é infalível, ela não vai caducar, ela não vai ficar para trás. No princípio criou Deus o céu
céus e a terra. No princípio criou Deus. Eu não quero saber o que a autoridade de Harvard diz, eu não quero saber o que o intelectual X diz, eu não quero saber o que o Papa diz, eu quero saber o que está escrito. Eu quero saber que no princípio criou Deus os céus e a terra, que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E este Deus, irmãos, apesar do nosso pecado, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este mundo terminará no fogo, terminará no juízo, mas nós aguardamos novos céus e nova terra, onde haverá a justiça. E antes que tudo piore ainda mais, nós estamos aguardando a trombeta soar no céu e nós sermos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Se agarre a este livro, tudo mais é cordão de areia, mas essa é a rocha eternal, esse é o mapa, essa é a bússola. Jesus disse: permanecerde nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ficar de pé.